Fala rapaziada, eu sou o Bruno do Clube do Investimento USA, o canal dedicado a você que quer aprender mais de como investir no mercado americano. Se você está cansado do seu trabalho, você quer mudar o seu futuro, você quer mudar a sua vida, ou você está considerando criar renda passiva para você, para uma coisa que no futuro passa a ser sua ocupação, eu vou mostrar para vocês, eu vou ensinar para vocês como é que você consegue fazer um trade que rende 100%. A gente abriu esse trade na sexta-feira, hoje é segunda-feira, o trade rendeu 100%. Antes do meio-dia a gente saiu com 100% de lucro desse trade. Obviamente que a gente fez de um jeito um pouco mais sofisticado, que ajuda que a gente tenha essa possibilidade muito maior de você ter um retorno exponencial, 100%, com uma variação pequena no valor do estoque. Claro que você podia usar isso de outra maneira, eu vou ensinar para vocês como a gente executou, mas você pode tirar a ideia de como a gente fez a análise gráfica disso de um jeito super simples. Você podia ter comprado o estoque, você podia ter comprado um call simples, tem várias coisas que poderiam ser feitas, mas eu quero mostrar para vocês, eu quero ensinar para vocês o que é possível se você tiver disciplina, você tiver um pouquinho de skill, de técnica, que você vai desenvolvendo no decorrer do tempo. E se você tiver uma comunidade também, como a gente tem a comunidade do Clube do Investimento, que a gente está sempre se ajudando e trazendo esse tipo de informação onde você consegue processar e transformar essa informação aqui para um monte de gente que não está envolvido, não está inserido no mercado financeiro, que não tem interesse nisso, mas para pessoas que estão, você consegue identificar esses pontos, essas coisinhas simples, você coloca tudo junto e BUM! 100% no seu bolso. Então vamos lá, pessoal, a gente tem aqui essa página de Market Levels, onde eu coloco diariamente os níveis de trade que a gente pode observar nos índices e nos ativos. E na sexta-feira passada, no dia 4, a gente colocou esse reminder aqui, um lembrete que o Google estava como prioridade no nosso watchlist. A razão que ele estava com prioridade eu vou mostrar para vocês aqui, porque você pode ver bem fácil de você identificar que ele estava num downtrend, ele está no descending channel, num canal descendente, eu diria. Eu acredito que seja a mesma coisa em português, e você começa a observar algumas coisas assim bem óbvias. Você começa a observar que ele começa a criar um padrão de trade dentro desses limites. Então ele começa a chegar perto desse suporte, e ele tende a rebound, ele chega perto dessa resistência, ele tende a voltar. Obviamente que ele pode sair um pouco, foi o que aconteceu aqui. Então quando a gente observou, tinha observado o Google já há alguns dias, ele estava chegando bem aqui nessa mesma região que ele chegou aqui várias vezes, aqui caiu, aqui. Então você começa a criar uma probabilidade de trade, porque é tudo que a gente tem, probabilidade estatística, e você começa a observar algumas coisas. Toda vez que ele está oversold, sobrecomprado no RSI, no Relative Strength Index, a tendência é que ele chegue nesse ponto. Você vê aqui, ele chegou aqui e rebound. Ele chegou aqui nessa região, rebound. Ele chegou aqui de novo nessa região, rebound. Ele chegou aqui nessa região aqui, a gente achou que seria uma boa possibilidade que ele rebound. E ainda tem outra vantagem, que se isso não acontecer, você tem como botar um stop limit bem aqui abaixo e sair do trade com o mínimo de perda possível. Então a gente tinha isso bem definido. Uma coisa que me chamou a atenção, que a gente também usa aqui constantemente no nosso Discord, foi exatamente isso, que eu estou mostrando para vocês aqui o flow de sexta-feira e também hoje, segunda, mas de sexta-feira eu vou mostrar para vocês como a gente estava já com outra confirmação, que o smart money, ou seja, que as grandes instituições também estavam começando a ficar mais bullish. Nós estávamos começando a olhar o Google com bons olhos para uma posição long. Então você pode ver aqui que a gente tem 64% de calls, que é um tipo de opção que quando você compra, você espera que o estoque suba, contra 36% de puts, que quando você compra, você espera que o estoque desça, que ajudou a gente a compor a nossa teoria em relação a esse trade. Então, voltando aqui no nosso Discord, no dia 4, logo após a gente conseguiu identificar todos esses fatores, eu coloquei esse alerta de trade num spread, num bull spread, que é uma estratégia um pouquinho mais complexa, onde você compra e vende um call option, mas é bem explicativo, é bem descrito para todo mundo que estiver participando do Discord, tenha condições. Obviamente que a gente tem aulas periódicas para explicar como é que isso funciona, mas você começa a identificar. Então a gente falou que a gente estava comprando um bull spread, o call que a gente ia comprar, qual que a gente ia vender, o valor que a gente estava comprando o contrato. Em opções você tem que multiplicar sempre por 100. Então você teria que ter $20 para entrar nesse contrato. E uma coisa super importante que a gente sempre obedece, a gente sempre é bastante disciplinado no sentido de ter um stop limit de 15 centavos, ou seja, de $15. Eu ainda fui além, coloquei o 25%, se alguém conseguisse entrar nesse trade por um valor melhor do que eu entrei de 20 centavos,
você sabia que seu stop limit deveria estar por volta de 25% para esse trade. E num spread você já entra sabendo o máximo que você ganha. Você poderia ganhar no máximo aqui $180, ou seja, 20 centavos vezes 100, $20 que você gastaria. Você ganharia no máximo $180, e você só pode perder o que você investiu, você não perde mais do que você investiu, então você perderia no máximo, se fosse o caso. A gente não permite que isso aconteça por causa do stop limit, seria de $20. Eu expliquei exatamente, mais uma vez, por que eu achava que era um bom trade, porque a gente tinha confirmação do Smart Money, que estava comprando, essa era a proporção na sexta-feira, quando a gente fez isso, 57% de calls contra 43% de puts. A gente fez a descrição toda do trade aqui para que todo mundo visse os preços que podem ser pagos, os valores, e você tem mais uma vez, eu coloquei mais uma vez o gráfico para explicar por que eu achava que a gente tinha uma boa chance. E uma coisa interessante, como eu disse mais uma vez, a gente tem um excelente, nesse caso, risk-reward. O risco-recompensa era muito bom, porque a gente sabia exatamente onde botar o seu stop limit, e a gente sabia exatamente que se no caso de um rebound teria um retorno muito grande. E foi exatamente isso que aconteceu. Com 18 minutos depois que a gente entrou nesse trade, esse trade já estava 25% positivo. Eu coloquei aqui para todo mundo, até escrevi que 25% em 18 minutos não é de se jogar fora, não é ruim. E mandei para todo mundo. Mas não coloquei saída, porque eu achava que a gente não tinha mais upside. A gente tinha mais como esse estoque subir nesse momento. E logo depois eu coloquei, hoje de manhã, quando a gente abriu, 7 de setembro, 7 de setembro, não feriado, 7 de novembro a gente estava com 80% de lucro, e uma vantagem de quando, obviamente você pode comprar a quantidade de contratos, aqui é por contrato, então você pode comprar 2, 3, 5, 10, 50, quantos você quiser. Então se você compra múltiplos contratos, como eu faço, e muitos de nós aqui no Discord fazemos, te dá liberdade de você começar a tirar os seus lucros conforme o trade vai movendo. Então você tem 80%, a gente tirou um terço do trade aqui, e logo depois, isso foi às 9h31 da manhã, e às 11h04 da manhã a gente estava exatamente com 100% de lucro, porque a gente tinha comprado por 20 centavos, ou $20, e vendido por 40, e eu tinha vendido, e eu coloquei um alerta que eu estava vendo a metade, que seria um terço, né, mais um terço, e deixei alguns runners para o final. Então, rapaziada, vocês viram que não tem nada extremamente complicado, nada extremamente complexo. O que existe, obviamente, que vem com experiência, mas existe observação e você conseguir identificar o que realmente te interessa no trade, você filtrar todos os nós. Eu dou um exemplo em relação a esse trade. Se você está simplesmente escutando as notícias aí fora em relação à macroeconomia, você não teria entrado nesse trade de maneira nenhuma, porque tudo que você escuta por fora diz exatamente o contrário, que o mercado vai continuar caindo e que não tem a chance de você fazer um bom trade bullish, esperando que o mercado suba. Então, quando você começa a filtrar esse noise, que é super importante, faz parte da disciplina, faz parte da experiência, você tem um foco bem definido no que você quer fazer. Obviamente, mais uma vez, junto com a comunidade, guys, pensem nisso, é muito mais fácil fazer isso em conjunto. Dividir a informação que você possui, ou se você não tem informação, você está aprendendo, você pode trazer a sua dúvida, porque a sua dúvida ajuda outras pessoas que também têm a mesma dúvida. Dentro do Discord a gente está sempre discutindo essas coisas, dúvidas, técnicas, sabe, coisinhas que você pode fazer para você ter um resultado melhor no seu trade. Você combina isso tudo e você tem não só um bom trade, um excelente trade como esse, mas você começa a ter uma coisa que é o mais importante. Duas coisas que são super importantes, não uma. Uma, você consegue manage, você consegue gerenciar o seu risco de um jeito prático. Porque é vital, se você tem interesse em fazer trade, se você tem que fazer day trade, swing trade, você aprende a manage, a gerenciar o seu risco. E a segunda coisa que é super importante e que é vital, é que você desenvolve isso conforme você começa a entender que é um crescimento. Eu costumo dizer que não existe nada de curto prazo. Tudo é longo prazo. Longo prazo para você aprender, para você adquirir experiência, e quando você faz isso em conjunto, você está cortando esse tempo gigantesco que você precisa de learning curve para um tempo muito menor. Então é uma grande vantagem. Mais uma vez, considerem participar do nosso Discord, eu vou deixar o link aqui na descrição. Deixe o seu like, dividam com seus amigos que precisam ouvir aprender sobre isso. E eu espero ver vocês de novo na próxima.